Questão 37. Se 4x menos 9 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual a x ao quadrado menos 4x mais 7 para todo x maior ou igual a zero, calcular o limite de f de x quando x tende a 4. Também eu acho que não é difícil, pessoal. Isso aqui é uma aplicação direta do teorema do confronto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o limite de 4x menos 9 quando x tende a 4. Primeiro a gente calcula o limite de 4x menos 9 quando x tende a 4. Tá? Aplicando as propriedades dos limites, você conclui que esse limite pode ser calculado substituindo x por a, né? Na verdade, toda vez que você for calcular o limite de um polinômio, isso aqui é um polinômio, né? Quando x tende a o valor desse limite é aquele polinômio aplicado no ponto A, né? Basta substituir o x por a. Então, quanto é que vai dar isso? 4 vezes 4 menos 9. 4 vezes 4 dá 16, menos 9, 7. Pronto. Já calculei esse limite. Agora, vou calcular o limite de x ao quadrado, limite de x ao quadrado, menos 4x mais 7, quando x tende a 4. Novamente, isso aqui é um polinômio, e limite de um polinômio quando x tende a é o p de a, é o valor daquele polinômio no ponto A. Ou seja, basta substituir o x por 4. 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 7. 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 4, 16, mais 7. Esse vai embora com esse, sobra o quê? 7. Aí, o teorema do confronto garante que limite de f de x quando x tende a 4 também é 7. Logo, pelo teorema do confronto, limite de f de x quando x tende a 4, isso dá 7. Estou usando o teorema do confronto. O que ele diz mesmo? O que ele diz mesmo? Se existem três funções f, g e h, tais que f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x em um intervalo de centro A. Para todo x em um intervalo de centro A, exceto possivelmente em A. E além disso, se o limite de f de x for igual, quando x tende a, for igual ao limite de h de x quando x tende a, que foi igual a L, por exemplo, então o limite de g de x quando x tende a também é igual a L, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Esse limite é igual a esse, esses dois limites são iguais, não tem jeito. O limite de f de x quando x tende a 4 também é 7. 38. Se 2x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a x à quarta menos x ao quadrado mais 2, para todo x real, calcular o limite de g de x quando x tende a 1. Então, pessoal, é tranquilo usar o teorema do confronto, né? Que diz o seguinte: se o limite de 2x quando x for... O limite de 2x quando x tende a 1 for igual ao limite dessa função quando x tende a 1, aí então o limite de g de x quando x tende a 1 também é igual a esse limite. É isso que está dizendo. Então vamos lá, vamos calcular o limite de 2x quando x tende a 1. 2x é um polinômio, o limite de um polinômio quando x tende a é o p de a, ou seja, basta substituir o x por a, que no caso aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou calcular o limite da outra função, limite de x à quarta menos x ao quadrado mais 2, quando x tende a 1. Novamente, outro polinômio. Limite desse polinômio quando x tende a 1 é o valor desse polinômio para x igual a 1, né? 1 à quarta, ou seja, basta substituir o x por 1. 1 à quarta menos 1 ao quadrado mais 2. 1 à quarta dá 1, menos 1 ao quadrado é 1 também, mais 2. Esse vai embora com esse, sobra 2, né? 2. Pronto, então o que a gente tem? Limite de 2x quando x tende a 1 é 2. E limite de x à quarta menos x ao quadrado mais 2 quando x tende a 1 também é 2. O teorema do confronto garante que limite de g de x quando x tende a 1 também é 2. Logo, pelo teorema do confronto, limite de g de x quando x tende a 1 é igual a 2. Acabou.